Graça e paz, irmãos, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Yod-Heh Vav-Heh. Hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso, um estudo extremamente profundo. Eu não vi ninguém falar sobre isso até hoje, em nenhum lugar na internet. Em nenhum lugar eu vi essa referência. Estou trazendo para vocês aqui uma coisa que eu achei, eu percebi ao fazer o estudo do livro de Enoque, certo? No canal do Luiz até tem um estudo falando sobre a explicação desses capítulos do livro de Enoque, que eu recomendo vocês a irem lá e assistir, que é um vídeo muito bom. Mas ele não vai entrar nessa ceia que eu vou entrar aqui, tá? Eu costumo dizer, pela minha experiência, do que eu tenho estudado e lido, que o cânon bíblico não está fechado, certo? Muitas partes da Bíblia, os profetas e os apóstolos fizeram referências às escrituras, né, a escritos sagrados, que o cânon que chegou em nossas mãos, nós procuramos essas referências no Antigo Testamento e nós não achamos, simplesmente não achamos. Não conseguimos discernir alguns assuntos simplesmente porque algumas partes, né, do cânon bíblico ainda não está completo, né? Não foi reconhecido pelos cristãos como cânon. Então, ao deparar-me com o livro de Enoque e estudá-lo profundamente, eu comecei a ver que os apóstolos, os profetas e o próprio Jesus, ele usa uma linguagem em suas declarações proféticas que não, muitas vezes não é achada no Velho Testamento, mas é achado no livro de Enoque, ok? Então nós não achamos aquela referência ali, porque a Bíblia, vocês têm que entender que a Bíblia é feita de referências. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? No livro de Apocalipse, no capítulo 12, lá faz referência a uma mulher, né? A um dragão, e depois fala da serpente original. Então, qualquer leitor da Bíblia inteligente vai saber que a referência que está sendo feita ali é do livro de Gênesis capítulo 3, quando fala da serpente, né? No capítulo 3 ali ter enganado a mulher. E olha só, mais uma vez a serpente é mulher, né? Lá no Gênesis a serpente enganou a mulher e fez ela comer. Em Apocalipse 12, ali você vê a mulher prestes a dar luz, né? A um descendente. E ali no capítulo 3 de Gênesis fala sobre isso, sobre a mulher dar luz a um descendente e a serpente tentar devorá-lo, né? Ou machucá-lo, assim por diante. Então você vê ali o capítulo 3 de Gênesis e o capítulo 12 de Apocalipse. Você vê uma correlação, você tem ali uma referência. Imagina se nós não tivéssemos o capítulo 3 de Gênesis em mãos. O que aconteceria com o nosso entendimento sobre quem é esse dragão do capítulo 12 de Apocalipse? Com certeza, esse entendimento seria ofuscado, né? Alguns poderiam até discernir, mas você teria assim uma perda considerável de referência. Você não conseguiria fazer aquela clara referência de que aquela serpente ali, né, aquele dragão ali é a serpente original do Éden, certo? E a mulher, né, que está ali também representa a mesma mulher que foi enganada, né? Que que no final das contas se torna Israel, né? Quando traz o Messias à luz. Então, a mulher ali do Éden, né? Ela é uma referência clara também da mulher ali do Apocalipse capítulo 12. Então, a Bíblia, ela tem essas referências. Então, esse foi o exemplo que eu usei para vocês entenderem que a Bíblia, ela usa de referência. Só que algumas partes da Bíblia, né, do cânon bíblico, que nos foi trago à nossa ciência, ele deixa um vago para nós quando nós tratamos de outros assuntos. Outros assuntos, quando nós encontramos na Bíblia, temos profunda dificuldade de entender, porque nós não temos ali livros antigos que nos explicam o que é essa referência. Então, por exemplo, o capítulo 9 de Apocalipse é um capítulo que traz uma revelação fantástica, mas infelizmente, muitos por rejeitarem o livro de Enoque, eles não conseguem entender o que o Apocalipse 9 está falando, certo?
Bom, o Apocalipse 9, vamos recapitular um pouquinho aqui sobre o que está falando. Vamos iniciar aqui. Aqui você está vendo nesse cantinho aqui, ó, Apocalipse 9, tá? Eu estou com a Bíblia aqui, aqui e aqui em Apocalipse 9. Aqui eu estou em Apocalipse 9, no começo da quinta trombeta, certo? É preciso vocês entenderem o que está falando aqui para vocês entenderem o que nós vamos falar. E por que o livro de Enoque nos esclarece isso aqui? Presta atenção. O quinto anjo tocou sua trombeta, certo? E vi uma estrela que do céu caíra. Veja que essa linguagem, estrela do céu caíra, onde saiu isso aí? Entende? Onde saiu essa linguagem? Onde saiu essa referência? Vocês vão encontrar essa referência exatamente em Enoque. Vocês vão ver essa referência clara no livro de Enoque. Então aqui está falando de uma estrela que caiu, certo? O que essa estrela que caiu, ela fez? Caiu para onde? Caiu do céu para a terra. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Ela foi e recebeu a chave do abismo. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Vocês sabem que eu já expliquei no canal que o abismo, né, é um dos lugares mais antigos e remotos do mundo. O abismo já existia antes de existir o mundo, ok? Em cima do abismo foi feito o mundo. O abismo existia, aí Jesus e Deus, né, criaram fontes neste abismo, alagaram o abismo. Vocês vão ver essa referência toda no meu vídeo Montes Afogados. E aí o abismo está sobre as águas, tá? Está abaixo das águas. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, fala que o Espírito de Deus plainava sobre a superfície das águas e havia escuridão sobre a face do abismo, certo? A palavra hebraica é terron e a palavra grega, o apóstolo Pedro usa também para parte desse abismo uma palavra que muitas pessoas traduzem às vezes como inferno, tá? Mas não é basicamente inferno. É basicamente as Bíblias melhores usam tártaro, ok? A palavra tártaro. Algumas usam inferno, né? Outras usam Hades, mas a tradução melhor é Tártaros, certo? Que é o lugar de prisão. Então, veja bem, aqui está falando que um anjo caído do céu, uma estrela, né? Vocês vão ver em Enoque falando sobre isso também, recebe a chave do abismo. Quer dizer, o abismo estava trancado. Por que o abismo está trancado? Quem lê o capítulo 7, 8, 9 de Enoque, e o capítulo 6 de Gênesis, e o livro de Jubileus, o livro de Jazar, vai saber que os anjos, né, desceram, tiveram relações com as mulheres e geraram gigantes. Depois, quando a iniquidade se tornou muito grande, os santos arcanjos clamaram ao Senhor dos exércitos, dos espíritos, e ele ordenou que esses viessem à terra, né, fortaleceu-os, para que eles pudessem julgar aqueles anjos pervertidos e os prender. Bom, prender aonde? Prender no abismo, certo? No poço do abismo. No poço do abismo. Todos eles foram presos no fundo da terra. E há pelo menos duas prisões, tá? Uma perto do rio Eufrates e outra em Dudael, né? E aí, na verdade pode haver várias prisões, certo? Subterrâneas, debaixo do abismo, debaixo da terra. Pelo menos duas eu tenho certeza, né? Que existe. Uma perto do Eufrates e outra no deserto de Dudael, que não sabemos a localização. Bom, aí diz assim, ó. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e como fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Quando o abismo é aberto, se diz que sai uma grande fumaça como fornalha. Por que fornalha? Veja essa referência fornalha. Fornalha é onde é que tem fogo, né? Vocês vão ver em Enoque, né? Nós vamos entrar hoje em detalhes sobre isso, mas quem estuda Enoque vai perceber que a descrição do lugar de prisão desses anjos era um lugar de fogo. Por isso que na mitologia cristã hoje existe o inferno de fogo. Só que eu sinto muito informar-lhes, né? Mas este inferno de fogo, de fato, ele existe, só que ele não serve para penalizar humanos. Ele tem existido por um bom tempo já, desde a revolta dos anjos, né?
para prender, aprisionar os anjos. E não pense que os anjos, por serem espíritos, né, eles não estão imunes, né, à fadiga e o cansaço dessa prisão terrível, ok? Eles estão. Um dia eu vou explicar um pouco melhor sobre anjos. No canal tem 3 playlists aí, tem 3 vídeos na playlist anjos, que falam mais sobre anjos. Vocês podem também estar olhando aí, se vocês tiverem interesse nesse assunto. Então vamos lá. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Então, veja que o mundo vai se tornar um lugar muito escuro, né? Porque quando você tampa o sol, você não tem mais claridade, certo? Então, basicamente, o que está falando aqui? Está falando que quando esse evento acontecer, e vai acontecer, isso aqui é uma profecia, tá em Apocalipse, né? Na Bíblia que vocês aceitam como legítima, quando isso acontecer, vai haver uma grande escuridão no mundo. E essa escuridão, ela não refere-se apenas a uma escuridão física. Aqui é uma escuridão espiritual, uma escuridão de tudo que seja bom, que seja louvável no mundo, vai haver uma grande escuridão. Este aqui será tempos terríveis. Jesus, em outra passagem, Mateus, capítulo 24, chama esses dias de grande tribulação, a qual nunca houve nem haverá novamente. Vai ser o dia da escuridão. Por quê? Porque o Terrom, o abismo, o Tártaro será aberto, e sairá de lá criaturas terríveis. Essas criaturas, elas estão presas lá desde a época de Noé. Então elas estão muito furiosas e elas querem aproveitar o máximo tudo de bom que a vida proporcionou a eles na sua primeira vinda. E não se engane, o império do mundo, quando esses caras vieram, esses anjos vieram, né, este mundo dominado por anjos, né, eles governavam, eles tinham várias mulheres, eles tinham vários filhos, eles eram os poderosos, os homens de fama, os heróis da terra. Então eles tinham um governo aqui no mundo paralelo ao governo de Deus, certo? Deus os prendeu por bastante tempo. E aí, embora algumas passagens, né, façam referência por tempo indeterminado, né, porque a palavra para sempre na Bíblia, ela significa tempo indeterminado muitas vezes. A gente, como nossa língua é o português, a gente muitas vezes determina, né, quando nós lemos para sempre, que é para sempre sempre, mas muitas vezes o para sempre na Bíblia, né, Olam, ele tem a ver com tempo indeterminado, não com tempo sem fim. Às vezes um tempo indeterminado, um tempo que nós não temos ciência de quando começa ou quando termina, ok? Então esses anjos, essas criaturas que foram presas no Terrom, elas ficaram realmente presas por um tempo indeterminado. Ou seja, nós não temos ciência do tempo exato até o dia em que eles forem soltos, né? Então eles também não sabem quando eles vão sair. Mas tudo indica que isso está próximo de acontecer. Bom, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Então aqui nós chegamos então na, na, naquela grande profecia muito difícil de entender, que a grande maioria dos grupos religiosos e teólogos não consegue explicar porque eles não têm uma base de referência, como eu expliquei no início do vídeo, né? O Novo Testamento ele não faz alusão a esse tipo de linguagem, né? O Novo Testamento nós temos em mão, os 66 livros, tá? Mas quando você volta a Enoque, você começa a entender e ler com carinho, com atenção as profecias que foram registradas em Enoque, você começa assim a entender o que está falando, começa a ter mais sentido. Hoje nós não vamos trazer aqui a explicação de por que escorpião, certo? Vamos nos ater a uma outra característica que o texto de Apocalipse nos dá. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura nenhuma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Então essas criaturas que saem de lá, que estavam presas nesse lugar, né, são primeiro comparadas a gafanhotos, tá? É a primeira comparação que o texto dá. Veja que aqui o texto ele vai dar várias comparações a essas criaturas. Então isso nos mostra que essas criaturas elas não têm apenas uma aparência, certo? É isso que vocês precisam entender. E cada aparência dela representa uma coisa, uma referência. Em algum texto antigo traz essa referência. E vocês vão ver essas referências. Um exemplo, né? Essa referência de gafanhoto aparece nas escrituras, no livro de Joel, se eu não me engano, tá? Então,
referindo-se ali ao exército babilônico que invadiu Israel. Então é um grande exército vindo para destruir, certo? Basicamente isso. Então, quando fala gafanhoto aqui está falando basicamente disso. Está falando de seres que sairão do terrão, né, da prisão, para causar ruína na terra. Veja que aqui é bem claro ao falar que o objetivo desta ruína não é causar o dano ao planeta. Né? Planeta, quando nós falamos planeta porque a maioria das pessoas não tem ciência da real cosmologia bíblica, tá? Então, vou explicar assim para vocês o mundo em que vivemos, tá? Essa plataforma em que nós vivemos, o mundo habitável que Iá, né, construiu junto com seu filho. Então, foi-lhe dito, né? Foi-lhe dito a quem? Então, olha, esses caras saem do abismo, mas com condições. Foi-lhe dito, quem disse? Não sabemos. Mas lhes foi dito que não deveriam fazer dano à erva da terra, nem à verdura, nem à árvore, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus. Então, um dos objetivos desses seres que saem desse submundo, dessa prisão, não é arruinar o planeta ou o mundo em que vivemos. Então, não precisamos esperar uma destruição do nosso lar. O objetivo da saída desses caras da prisão é, primeiro, atormentar, né, os que não têm o selo de Deus na sua testa. Então, quem são esses que não têm o selo de Deus sobre a sua testa? São aqueles que receberam a marca da besta, certo? Por quê? Porque os que são de Cristo, de acordo com Apocalipse 14, serão selados, ok? Capítulo 5 de Apocalipse também fala que os eleitos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, os que são salvos em nome do Senhor Jesus, eles são todos selados, né, com o nome do Pai e o nome do seu Filho na sua testa. Então, esses aqui, eles vão causar um grande tormento, né, causar dano aos que não têm a marca de Cristo. Foi-lhe permitido, então isso aqui, olha, é por permissão divina, certo? Nada acontece sem permissão divina. Deus, Jesus no caso, né, permite que eles saiam e permite que eles façam. E o que foi lhes permitido? Olha, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Então, Jesus permite, né? Porque Jesus é o rei do mundo. Ele permite que os que saíssem desse lugar, né, que eles estavam de prisão, não matassem as pessoas. Então, o objetivo deles não é matar, mas sim atormentar por 5 meses, certo? Esses 5 meses aqui é referência do tempo de vida de um gafanhoto. Quer dizer, o tempo em que durar esse período em que eles estiverem soltos, haverá um grande tormento no mundo. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere um homem. Quer dizer, como uma agulhada de escorpião, essa é uma linguagem muito clara a todos os antigos, talvez a nós não, porque é difícil hoje você ouvir falar alguém que tomou uma ferroada de escorpião. Mas se você tiver aí pai ou mãe ou avô, você pode perguntar para eles como que é tomar uma picada de escorpião, que a maioria vai saber te explicar, que a maioria já tomou. Hoje em dia já não é muito comum mais, mas no passado as pessoas tomavam. E é atormentador, né? Embora muitas vezes não cause a morte, mas é uma dor excruciante. Então, da mesma forma, esses anjos vão sair, né, do terrão, do abismo, não para matar, mas para causar dor e aflição no coração do homem. Por que que isso é permitido? Por que que um Deus bondoso permite isso? Porque o coração do homem está tão duro, mas tão duro, que ele precisa passar por isso, certo? Ele precisa passar por esse sofrimento, para que ele possa reconhecer a supremacia de Cristo. Porque o homem nesse período vai estar totalmente endurecido com a propaganda enganosa do ateísmo e da ciência no lugar de Deus. Então eles precisam, eles vão achar que estão em paz e segurança, eles vão achar que conseguiram a cura das doenças, né, das pandemias e dos vírus, mas infelizmente eles vão estar substituindo a Deus em seus corações, achando que a ciência, o saber humano, o ateísmo é a solução. Então Deus ele permite que esses seres malignos saiam do abismo, né, para que possam causar dano a essas pessoas, para elas reconhecerem que não existe nenhum tipo de ateísmo que possa prevalecer sobre as coisas que Deus permite. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Bom, esse tempo aqui é tão terrível quanto nos dias de Noé, pessoal. Nos dias de Noé também os homens clamavam pela morte,
porque eles viam, né, aqueles gigantes se degladiarem, eles viam, né, os gigantes comerem os animais, beber o sangue, comer até os próprios seres humanos. Então estava algo terrível, terrível, e a humanidade clamou por justiça. Da mesma forma, como Jesus Cristo falou em Mateus, assim como foi nos dias de Noé, assim será no final do tempo, na presença, na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, então, nós estamos falando de um governo, tá, que foi estabelecido antes dos dias de Noé, que vai ser restabelecido novamente antes do Cristo chegar, certo? É o governo dos anjos, o governo dos guardiões. E esse governo volta à tona quando o terrão é aberto, certo? Agora vamos ver. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos, certo? Presta bastante atenção a este ponto. E a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. Veja que aqui ele começa a fazer uma referência que nós vamos ter aqui no livro de Enoque, tá? Preste bastante atenção nisso. Então aqui você vai ver a primeira classe, né, de criaturas que saem do abismo. E aí você vai ver que aqui eles têm um rei sobre si, certo? Eles também tinham outras aparências, não era só de cavalos, não era só de gafanhotos, mas olha só, seus rostos eram como o rosto de homens. Então eles tinham capacidade de ter rosto como homens. Tinham cabelos como de cabelos de mulheres, né? Então nós estamos falando aqui, né, de homens com cabelo, homens, rosto de homem, barba e tudo, mas com cabelo de mulher. Isto é algo comum para vocês, gente? Vocês estão vendo algum tipo de informação hoje sim, né? Então, nós estamos falando aqui de seres andrógenos, ok? Não é nem homem, não é nem mulher, né? Não se assume nem como homem, nem como mulher. E isso tem acontecido hoje, né? Esse tipo de ideologia tem sido pregada no mundo para que as pessoas aceitem. Depois continua, e seus dentes eram como dentes de leões. Preste atenção. Aqui está falando que os dentes são dentes de leões, por quê? Porque em Apocalipse, lá na retratação da fera do Apocalipse, também fala da boca de leão. Então, olha só, aqui é a fera que saiu do abismo. Você vai ver, ó, seus dentes eram como dentes de leões. Por que dá dessa explicação? Porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, né, você vai ver isso aqui sendo falado. Né? Vamos aqui rapidamente no capítulo 12 de Apocalipse para vocês verem. Depois eu volto lá no 9:18. Capítulo 12, ó. Capítulo 12 não, perdão. Capítulo 13. Presta atenção na descrição da fera que sobe do abismo. Ó, e eu vi subir do mar a besta de 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre a cabeça havia nomes blasfemos. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. Olha só, tá vendo? A besta semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os pés de urso, e a sua boca como a de um leão. Presta bem atenção nisso aí, certo? Porque aqui está uma referência que nós devemos entender. Aqui está uma referência que nós devemos entender. Eu vou aumentar aqui o... Ó. Sua boca era como a boca de um leão. Isso aqui é o que? A besta que sai do mar, do abismo. Mais à frente aqui no texto fala que essa besta saiu do abismo. Essas referências aqui têm que ser taxadas, porque senão nós não entendemos o que a profecia está falando. Se você descuida desses detalhes, você perde a referência. A besta sai do abismo, sobe do mar, ok? Aqui, olha, aqui essas criaturas todas aqui incorporadas em vários seres, várias criaturas estranhas. Olha aqui, e seus dentes eram como de leões. Conseguiu pegar a referência? Que está falando da mesma coisa? Então, queridos irmãos, o livro de Apocalipse ele é cíclico. Ele fala do mesmo assunto, mas de diversas maneiras. Aqui no capítulo 9 de Apocalipse, é a mesma coisa do que o capítulo 13 de Apocalipse. Só que no capítulo 9 está falando de uma forma mais genérica. E no capítulo 13 está falando de uma forma mais concentrada. Aqui, essas criaturas todas já é comparada a uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que foi invocado pelo dragão.
Aqui no livro de Apocalipse 9, você vê que o anjo que caiu do céu tem a estrela para abrir o abismo. E aqui no capítulo 12 você vê que ele é chamado de dragão, que é a estrela que caiu do céu. E olha o detalhe, a estrela caiu do céu. Não é que a estrela veio do céu. Muitas vezes os anjos vêm e descem, né? Para realizar o propósito de Deus. Esse aqui não, ele caiu, ele é um anjo caído. É uma estrela caída. Aqui está falando, né, em Apocalipse 13, que é o dragão. Que ele invoca a besta. E a besta sobe do mar, sobe do abismo, tá? Vamos ver se eu consigo achar essa referência aqui para vocês rapidamente. Aqui, olha, aqui no próprio capítulo 13, né? Tem uma passagem aqui que fala que a besta. A besta subiu do abismo. Sofreu um golpe. Aqui, ó. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra maravilhou-se da besta. Agora de cabeça agora eu não vou conseguir lembrar qual é o texto exato que fala sobre isso. Mas se vocês pegarem aí, ler o capítulo 3 de Apocalipse, vocês vão encontrar essa referência aí. Que uma a besta que sofreu o golpe, né? Ela sobe do abismo. Não achei. Eu passei o olho aqui rapidamente, né? Mas de fato eu não consegui achar. Mas tá aqui no capítulo 13, tá? Então, a referência que eu queria mostrar para vocês é que a besta do capítulo 13 de Apocalipse, ela está lá também no capítulo 9 de Apocalipse. Quando fala, né, que essa besta aqui, ela tinha boca de leão, né? E aqui fala que aquelas criaturas tinham rosto de homem, cabelo de mulher, mas boca de leão. Aqui você está começando a entender que Apocalipse está falando a mesma coisa, certo? Vamos agora voltar lá no livro de Apocalipse 9. Então tá. Essa aqui é a primeira parte, é a quinta trombeta. Você vai ver aqui que você vai ter o anjo Abaddon, tá? Aqui ó, o anjo Abaddon Apolion, certo? E aí esse anjo Abaddon Apolion, ele é o rei, né, dos que estão no abismo. Agora vamos ver o que acontece quando é tocado a sexta trombeta. Vamos lá, vamos ver então. Tá aqui, ó, aqui embaixo. Vamos lá. E o sexto anjo tocou sua trombeta. Então, aqui no capítulo 9 de Apocalipse, fala da quinta e da sexta trombeta. E todos esses assuntos estão correlacionados com o que nós estamos falando aqui. A soltura dos demônios e dos anjos que vieram coabitar com as mulheres do Terrom. O sexto anjo tocou sua trombeta. E houve uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E o qual dizia ao sexto anjo. Então do altar se ouviu uma voz, tá? Para aquele direcionado aquele sexto anjo com a sexta trombeta. Presta atenção que é 6, tá? É exatamente na sexta trombeta, que é o número 6, que é o número de homem, é falado sobre o governo dos anjos na terra, certo? Por meio dos homens. Vamos lá. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então aqui está falando de uma prisão, certo? Pode ser que seja a mesma referência. Pode ser que isso aqui seja a mesma referência disso aqui. Só que de uma forma diferente. Eu não estou falando para vocês que o Apocalipse é cíclico. Ele fala do mesmo assunto várias vezes. Só que cada vez que ele fala, ele conta de uma maneira diferente. A história de uma maneira diferente. Então, pode até ser que esses 4 anjos que estão presos no rio Eufrates representam também esses aqui, ó. Que foi solto lá, que tem boca de leão, que tem rosto de homem, cabelo de mulher, corpo de cavalo, rabo de escorpião, né? Asa de
asa não, não é louva-a-Deus, não. Gafanhotos, asa de gafanhotos. Então, as trombetas, embora elas pareçam estar falando de coisas diferentes, muitas vezes ela está dando apenas mais detalhes sobre o que está acontecendo. Mas vamos supor que não seja, vamos supor que esses aqui são diferentes desses aqui, tá? Então, primeiro, Satanás, ele recebe autoridade para liberar o pessoal que está no terreno, ok? Daqui você está vendo, então, uma possibilidade de estar falando de uma outra prisão, né? Então, pode estar referindo-se a um outro lugar, uma outra prisão, né? De outros anjos também estão presos, tá? Mas não faz muito sentido isso. Parece que está falando a mesma coisa. Mas vamos nos ater então ao que acontece. Não o que são, mas o que acontece. Se são diferentes ou iguais, nós não sabemos de fato ainda. Mas nós sabemos que é bem semelhante ao que foi dito aqui, tá? Vamos voltar lá na referência que eu vou deixar presa depois para vocês verem, entender aonde que está isso na Bíblia. Cadê a referência dos cavalos? Aqui, ó. Aqui, vou deixar preso aqui, tá? Depois eu vou, quando eu achar aqui também, eu vou deixar preso aqui. Então, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos, a fim de matar a terça parte dos homens. Veja que aqui há uma diferença desse aqui. Aqui você consegue ver uma diferença. Esses aqui, eles não tinham autorização de matar. Eles tinham autorização de causar dano. Esses aqui, eles tinham autorização de matar, certo? Então, pode sim ser, né, que haja aqui uma diferença sim, tá? Talvez esses aqui, olha, os que causam dano, pode referir-se exatamente, né? Isso aqui é uma teoria que eu estou fazendo, tá na minha cabeça, não tem como provar isso. Isso aqui pode referir-se aos anjos, os anjos que foram presos, tá? Não se diz, né, nenhuma parte das escrituras que os anjos matavam as pessoas. Quem matava as pessoas eram os Néfilim, seus filhos. Então aqui pode referir-se a eles, ó. Aqui pode referir-se aos anjos. E aqui pode ser referido aos demônios, os Néfilis que foram presos. Se você pegar o livro dos Jubileus, você vai ver que 90% dos Néfilins foram presos juntos com seus pais. E apenas 10% ficou solto no mundo para fazer tudo que vocês conhecem, que eles têm feito aqui. Então, aqui pode ser a referência dos anjos, dos pais deles, e aqui pode ser dos filhos. Porque os filhos eles matavam, certo? Então, quando esses exércitos aqui saem, eles matam 1/3 dos homens. Por quê? Porque são seres extremamente periculosos. Os anjos, né? Os anjos que vieram relacionar-se com as mulheres, não se fala em lugar nenhum escrito, né? Eu não li até hoje nada sobre isso, que eles matavam seres humanos. Eles reinavam sobre os seres humanos, ensinavam tecnologias inapropriadas para aquela época e faziam muitas coisas ruins, como cruzamento genético de raça, coisas assim. Mas não se fala que eles matavam. Eu nunca vi falando que esses seres, né, que vieram descer para morar aqui, eles tinham autoridade para matar os seres humanos. Não vi nenhuma referência a isso. Então pode ser que aqui, ó, quando fala que eles não têm autoridade de matar, mas de atormentar, é porque o governo desses caras é um governo de tormento, entendeu? Porque o governo deles vem com os filhos, e os filhos sim são altamente periculosos. Então, talvez essa referência aqui, olha, talvez possa dizer isso. Essas criaturas que saem do abismo com boca de leão, né, cabelo de mulher, rosto de homem, sejam os anjos que vieram se relacionar com as mulheres. E esses aqui, né, esses aqui que foram soltos, você vai ver, ó, 200 milhões. Então, que vai causar o quê? A morte de 1/3 da humanidade. Presta atenção que esse 1/3 de morte, ela é falada também na profecia do selo, que fala que em um dos selos que o Senhor Jesus abre, ela fala que 1/3 da humanidade será morta. Pela praga, pela espada, pela pestilência e pela fome. Então, é a mesma coisa também. É a mesma coisa também, tá falando a mesma coisa. Porque quando esses caras vêm novamente ao mundo, eles vão causar a morte de 1/3 da humanidade, por meio da pestilência, da morte, da espada. Entende? Eles vão causar mais intriga do que já existe no mundo.
certo? Hoje ainda há um pouco de paz no mundo. Por quê? Porque tem apenas 10% dos filhos, né, desses Nephilim soltos, desses anjos soltos, né? Tem 10% de Nephilim, demônios soltos por aí, juntos com Satanás. E quando essas galeras todos foram soltos, aqui está falando que é 200 milhões. Então você vai ter ali a morte de 1/3 da humanidade. Porque a consequência desses seres conviverem conosco é a mortalidade da humanidade, que nós simplesmente não conseguimos conviver com eles. Porque eles são extremamente perigosos, certo? E olha só, aonde que eu quero que vocês entendam. O número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, conforme o número que eu vi. E assim eram os cavalos que eu vi nesta visão. Olha só. Então aqui nós vamos parar. Porque aqui que está a referência que nós queremos. Veja que tanto a primeira referência em Apocalipse 9, capítulo 6, quanto Apocalipse 9, 17, você vai ver falar de cavalos. Certo? Cavalos e cavaleiros. Nós vamos entrar aqui nessas descrições. Vocês já viram. Essas aqui não fazem dano aos homens, apenas atormentam. Esses aqui matam 1/3 da humanidade. São dois grupos, certo? Uns que não causam dano, mas não causa morte, mas causa dano, e o outro que causa dano, causa morte. Agora vamos na profecia. A profecia, presta bem atenção. Deixei travado aqui porque vocês vão ver aonde que tem essa referência de cavalo. Da onde que João tirou essa referência de cavalo? Onde Jesus tirou essa referência de cavalo para dizer para João? Meus queridos irmãos, está aqui no livro de Enoque. Vocês vão entender agora aonde saiu isso. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Vídeo, vamos lá. Aonde que está a referência de cavalo? Onde que está essa referência de cavalo? Você vai ver que está aqui nos capítulos 48, de 84 até 87 do livro de Enoque. Aqui no livro de Enoque ele vai nos contar a história da humanidade por meio de um sonho. Vocês precisam entender isso para que vocês entendam qual que é a correlação dos cavalos lá de Apocalipse. Depois disso, eu estou com o livro de Enoque aqui abertinho, tá? Vocês vão ver. Depois disso, eu vi outro sonho. Isso aqui é Enoque explicando. Expliquei todo a ti, meu filho. Enoque levantou e disse ao seu filho Metusalém. Então, Enoque contando a Metusalém. A ti, meu filho, eu falarei. Ouvi minha palavra. Inclina teu ouvido ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, tua mãe, eu vi uma visão em minha cama e vi uma vaca crescendo da terra. Então vamos lá. Essa vaca crescendo da terra é Adão. Uma vaca crescendo da terra. Crescendo da terra por quê? Porque o homem foi feito do pó. Adão. Certo? Essa vaca era branca. Então Adão era puro, né? Era perfeito. Branco na Bíblia, né? Até no livro de Apocalipse mesmo, você vai ver essa referência de branco toda hora. Tinham vestes brancas, né? Os justos tinham vestes brancas, os eleitos tinham veste branca, quem vencer recebe veste branca. Jesus aparece com vestes brancas. Então, veste branca significa perfeição, tá? Não maculado pelo pecado. Então, Adão, ele era branco, por quê? Porque ele era um ser perfeito, um ser puro, puro de coração, tá? Basicamente isso. Então, vamos continuar aqui. Isso aqui tudo tem que ser entendido espiritualmente, tá, gente? Senão não consegue entender. E depois disso, uma novilha fêmea cresceu, tá vendo? Uma novilha fêmea é Eva. Cresceu da onde? Cresceu da terra, tá? É intuitivo isso. Então, Eva também cresceu a terra, ou seja, da costela de Adão, né? Foi feito, né, uma novilha. Então, uma vaca, Adão, uma vaca, e dessa vaca também sai uma novilha. Fêmea, tá vendo? Fêmea. E com ela outro bezerro. Aqui, olha, aqui tá no
98 explica aqui uma coisa interessante, ó. Vocês podem pegar aqui no 98, olha a explicação aqui embaixo. Outro bezerro. O censo parece requerer que a passagem deve ser lida. Dois outros bezerros. Então aqui pode ser que haja um erro, né, de descrição aqui. Mas aqui devia ser lido pelo censo, né, que está falando de Caim e de Abel. E com ela, outros dois bezerros, né? Não um outro bezerro. Por quê? Porque logo a frase depois explica que é dois, ó. Um deles era negro e o outro era vermelho. Então isso aqui é gramática pura, né, gente? É simples. Então um era negro, olha só, o negro aqui, gente, é Caim e o outro era vermelho. Vermelho por quê? Porque Abel ele morreu e seu sangue foi derramado. Então um era negro, um era vermelho e o outro era negro. Negro por quê? Porque foi, não é que não tá falando de preconceito nem nada, tá, gente? Aqui está falando da atitude das trevas que se apossou de Caim, tá? Caim, então era esse bezerro negro e Abel era o bezerro vermelho. Por que vermelho? Cor do sangue, né? Ele morreu e foi sacrificado. Veja que lindo essa passagem. E o bezerro negro, então, golpeou o vermelho e perseguiu sobre a terra. E o perseguiu sobre a terra. Então aqui está falando da morte, né, de Abel por meio de Caim. Daquele tempo em diante, eu não pude ver nada mais a respeito do bezerro vermelho. Quer dizer, ele morreu, né? Se ele morreu ali, então os assuntos dele na terra, o Enoque não sabia mais o que aconteceu com ele. Mas o negro aumentou de tamanho, quer dizer, e uma novilha fêmea veio com ele, quer dizer, uma novilha fêmea, uma das suas irmãs, veio com ele e ele aumentou de tamanho, quer dizer, teve filhos. Isso é contado lá em Gênesis capítulo 5, tá? Vocês vão ver essa referência. Depois disso, eu vi muitas vacas procederam, reunindo-se a ele e seguindo após ele. Quer dizer, aqui está falando que teve várias e várias pessoas, né, que surgiram ali na descendência de Caim. A primeira jovem fêmea também saiu da presença da primeira vaca. A primeira vaca é quem? A primeira vaca é Adão, né? E procurou o bezerro vermelho, mas não o encontrou. Aqui está falando o quê? A primeira jovem fêmea é Eva, certo? Eva, primeira jovem fêmea. Primeira jovem fêmea. Saiu da presença da primeira vaca. Quer dizer, ela saiu para procurar Abel. Abel não voltava para casa, né? Procurou o bezerro vermelho, o filho dela, mas não achou. Por quê? Porque ele estava morto. Caim tinha o matado. E ela lamentou com grande lamentação enquanto ela procurava por ele. A mãe, né? A mãe ficou desesperada para achar o filho. O filho não voltou, Caim foi embora, voltou para casa, estranho, esquisito, foi embora, fugiu, né? Fugiu. Então ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. Pegou uma de suas irmãs, foi embora, foi procurar em outro lugar, na terra de Nod. E aí a Eva ficou aflita, procurando Abel, não achava Abel. E ela lamentou com grande lamentação enquanto ela procurava por ele. Então eu olhei até que aquela primeira vaca veio até ela, e desse tempo em diante ela se tornou saliente e cessou de lamentar. Aqui está falando, né? A primeira vaca é Adão. Então aqui eles tiveram um lamento, tá, gente? Tem um livro apócrifo de Adão que conta isso melhor. Eles tiveram um grande lamento. Eles se lamentaram por muito tempo a morte de Abel, e depois eles se encontraram novamente. E aí a Eva cessou o lamento porque ela teve uma outra cria, tá? Depois disso ela pariu outra vaca branca, tá vendo? Aqui é 7. Outra vaca branca, 7. Presta atenção nessas explicações, porque isso aqui vai fazer todo sentido para vocês daqui a pouco, sobre o que Apocalipse capítulo 9 fala. Mas tem que prestar atenção no linguajar usado para você ter a referência do que é cada coisa. E, novamente, pariu muitas vacas e bezerros negros. Quer dizer, Eva também pariu vários outros semelhantes a Caim. Tá? Mulheres e homens semelhantes a Caim. O que é bezerros negros? Pessoas das trevas. Muitos descendentes das trevas. Não foi só Caim que era das trevas. Aqui falou que a Eva pariu muitos outros
vacas e bezerros negros. Quer dizer, Caim, né, não foi o único com aquela característica ali. Entendeu? Para quem gosta daquela teoria, né, dos descendentes do Caim, aqui está falando que Eva pariu vários e vários outros semelhantes a ele, negros. Em meu sonho eu também percebi um touro branco, o qual, de igualdade maneira, cresceu e se tornou um enorme animal. Depois dele, muitas vacas brancas vieram, se juntando a ele. Então aqui está falando de um outro personagem, né? E eles começaram a parir muitas outras vacas brancas, que assemelharam-se a eles e seguiram umas aos outros. Então aqui está falando de vacas negras e vacas brancas. Quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo que a humanidade crescia com pessoas más, Eva pariu muitos filhos maus, né? Mas você vê Sete, né? Aqui você está tendo a referência de Sete. Sete pariu, gerou também muitos filhos bons, entende? Muitos filhos bons foram gerados. Aí vamos agora no capítulo 85. Tá começando a ficar interessante, hein? Novamente eu olhei atentamente, enquanto dormia, examinei o céu acima. Veja que a história da humanidade é contada de uma maneira agora bem interessante. Primeiro você vê então a criação do homem e da mulher, comparados a vacas brancas. Dessas vacas brancas teve vacas negras e uma vaca vermelha. Quer dizer, o Abel morreu, né? Então seu sangue vermelho. Aí depois fala, né, que tiveram vários filhos, né? A Eva teve vários filhos. Mas aqui, o que você vai perceber? Olhei o céu acima. Olha só o que começa a falar aqui. E eu vi uma estrela cair do céu. Olha só, pessoal. Aqui eu vou ter que parar aqui rapidinho e voltar lá no primeiro verso aqui do livro de Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra. Olha isso, pessoal. Olha isto. Por favor, pessoal, olha isto. Olha isto, pessoal. O quinto anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela que do céu caíra. Novamente eu olhei atentamente enquanto dormia, examinei o céu acima e vi uma estrela cair do céu. Depois vocês falam, gente, que as coisas estão desconectas. Não estão desconectas, pessoal. Não estão desconectas. O texto está falando a mesma coisa. Enoque é um livro sagrado. O livro de Enoque é um livro sagrado. É um livro que está explicando para a gente o que Apocalipse está nos falando, pessoal. Está nos dando as raízes, está nos dando o entendimento. Essa lacuna que falta às vezes na Bíblia, que você não consegue entender, é porque você não tem a referência correta. A referência aí. A estrela caiu do céu. Ele está contando a história da humanidade, de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, de Sete, da descendência. O que ele fala? Lá em Apocalipse fala que uma estrela caiu do céu. E aqui correlaciona o que é essa estrela que cai do céu. O livro de Enoque fala isso, gente. O livro de Enoque nos conta o que é a estrela que caiu do céu. Antes eu já conseguia provar que a estrela caída do céu é os anjos caídos. Aqui não refere-se a Jesus, né, como a interpretação das testemunhas de Jeová sobre esse texto aí. Fala que é Jesus Cristo que tem a chave do abismo, que ele é Abaddon. Não é Jesus, gente. Aqui está falando de um ser maligno que caiu do céu. Jesus não caiu do céu. Jesus veio do céu. É diferente. Vocês têm que parar de confundir coisas básicas. A conjectura cair na Bíblia, ela é ruim, não é boa. Não pode relacionar Jesus a esse texto, porque Jesus não é uma estrela caída dos céus. Jesus desceu dos céus para nos dar vida. Aqui está falando de uma estrela caída. E no livro de Enoque nos explica quem é essa estrela caída. Agora preste atenção, lógico que aqui não vai falar o nome dessa estrela. Aqui está falando que caiu uma estrela do céu.
Vamos continuar lendo aqui para vocês entenderem a profundidade deste estudo. É coisa de louco. É coisa de louco isso aqui. Olha lá. A qual, estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. É uma linguagem totalmente difícil de entender. Mas olha aqui, ó, ela caiu do céu e depois ela estava levantada. Quer dizer, ereta como ser humano. Ser humano. Essa estrela, ela veio dos céus. O que ela fez? Ela comeu. Comeu. E depois fugiu de entre aquelas vacas. Não entendi o que significa isso, mas deve ter algum significado. Mas vamos continuar. Depois disso eu vi outras grandes e vacas negras, e vi todas elas mudarem suas baias e pastagens, e vi seus jovens começam a lamentar. Bom, aqui está falando que a estrela caiu do céu, depois ele se levantou, estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. É muito estranho essa passagem. Eu não consigo entender essa passagem. Será que está fazendo referência a Caim? Não deve ser. Fugiu dentre as... Caim fugiu das outras vacas. Isso é verdade. Será que o maligno usou Caim? O que está querendo dizer isso? O maligno desceu do céu, usou Caim e fez ele fugir das outras vacas. Usou Caim, usou a descendência das vacas negras para se reproduzir aqui. Pode ser que seja isso. Depois disso eu vi outras grandes. Outras grandes o quê? E vacas negras. Outras grandes estrelas, né? Pode ser que seja isso, né? E depois disso vi outras grandes estrelas. Pode ser que seja isso. E vacas negras. Quer dizer, os anjos desceram e tiveram relações com vacas negras. Nenhuma mulher, né, do coração bom se relacionou com os anjos. Isso aí você tem certeza. Quem que relacionou com os anjos foi só porqueira. Você pode ter certeza disso. E vacas negras. E vi todas elas mudarem suas baias e pastagens. E vi suas jovens começarem a lamentar. Então aqui está falando de uma migração, né? Por isso que a Bíblia fala sobre eles mudarem, criarem cidades, né? A Bíblia fala disso. Um com o outro, lamentou um com o outro, quer dizer, começou a ter briga, né, entre as vacas. Novamente eu vi em minha visão e examinei o céu. Então vi muitas estrelas descendo. Olha só, gente. Então primeiro uma estrela desceu. Isso aqui é uma coisa, é uma revelação que nós temos, hein? Porque aqui, olha, não se fala que essa primeira estrela se relacionou com as vacas. Só fala que comeu e fugiu. Comeu, fugiu. Aqui não fala que ela se relaciona com as outras vacas. Mas aqui já começa a falar que outras estrelas caíram do céu, tá? Então será que aquela referência ali é Satanás? Então eu vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. E no meio desses jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles, eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos. Então você está vendo aqui cavalos e vacas. Parece que é até brincadeira, né, cara? Mas olha que coisa mais fantástica isso. Por isso que aqui, gente, no livro de Apocalipse, quando fala dessas criaturas que saem da terra, estavam presas na terra, vai referir-se a eles. Uma das características que aparece para eles
é cavalos. Por quê? Porque as estrelas que caíram do céu, os anjos, olha só o que o Enoque falou. Eu olhei e observei-os. Aqui está falando dos anjos. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos. E começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhas e geraram elefantes, camelos e asnos. Olha só isso aqui, gente. Os cavalos se relacionaram com as vacas e o resultado disso foi que geraram elefantes, camelos e asnos. 3 novas espécies. Quer dizer, gigantes. Uns maiores, né? Muito maiores e outros menores. Mas pensa bem, o tamanho de um elefante com relação a uma vaca. E aqui, olha, os anjos são comparados a cavalos. Agiram segundo a maneira de cavalos. Por isso que você, quando vai ver o livro de Apocalipse no capítulo 9, você vai encontrar a referência de cavalos. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Por isso que quando saem de dentro da cova do abismo, essas criaturas, tanto nas quinta quanto na sexta trombeta, é mencionado cavalo. E aqui você tem a referência do porquê. Aqui em Enoque você tem a referência do porquê. No Novo Testamento e no Antigo Testamento você não encontra essa referência. Mas no livro de Enoque é explicado por quê. Porque eles se compararam a cavalos que eram de uma outra espécie. Entendeu? Cavalo e vaca são espécies diferentes. Eles se relacionaram e geraram uma espécie totalmente diferente. Elefantes, camelos e asnos. Quer dizer, híbridos. Os néfilis, os gigantes, né, que viveram na terra, é chamados aqui de elefantes, camelos e asnos. E eles vieram da relação entre cavalos, né? Aqui, olha, aqui você tem que entender espiritualmente, ó. Segundo a maneira dos, certo? Quando fala cavalo, então é porque não é que eles são cavalos em si, gente. São criaturas, seres. E essas criaturas e seres, o que eles fizeram? Eles pegaram e se relacionaram com as vacas. Aproximaram das vacas novas. E todas ficaram prenhas. Aqui está prenhas. Prenhas. E geraram elefantes, camelos e asnos. Ou seja, geraram gigantes. Nisso, todas as vacas ficaram alarmadas. Todas as vacas, todos os humanos ficaram alarmados, tá? Aqui quando fala vaca, pode ser homem ou pode ser mulher, tá? Aqui no contexto indica que é as mulheres, tá? Mas aqui a todas as vacas ele está falando homem e mulher. Os seres humanos, todos os seres humanos ficaram alarmados e apavorados. Olha só, enquanto os anjos vieram, né, para se relacionar com as mulheres, tá uma festa, né? Os deuses desceram, os filhos de Elohim, né? As tecnologias que eles têm, os espelhos, né? Talvez que podia ser até celular, né? Nós não sabemos. Toda a tecnologia apresentada, todas as coisas reveladas, tal. A humanidade estava em êxtase. Só que aí, quando as vacas ficaram prenhas e começaram a gerar elefantes, camelos e asnos, as vacas ficaram alarmadas e apavoradas. Quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando os seus chifres. Olha só, 6, gente. Aqui é fantástico, cara. Vocês vão me desculpar, mas aqui é fantástico. Quando elas começaram a morder com 6 dentes. Isso aqui é fantástico. Por que isso aqui é fantástico? Vamos aqui nessa referência aqui, ó. Aqui existe a sabedoria. Quem estiver entendimento, calcula o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Eita.
besta. É de arrepiar, né? É ou não é? O que é a besta, gente? A besta nada mais é do que o governo dos anjos e demônios que estavam presos no abismo. A sua marca, a marca da besta, é a imposição da filosofia de vida desses caras na humanidade novamente. Todo mundo que aderir ao estilo de vida deles, novamente quando eles voltarem, vai estar marcado com esse número. Vai ser mordido com esse número. As vacas ficaram alarmadas e apavoradas quando elas começaram a morder com seus dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Com 6 dentes, né? 6, não é seus não, 6 dentes. Eu, eu vou até conferir esse texto aqui, uma outra referência de Enoque, tá? Vamos lá. Aqui é Enoque, capítulo é esse? Capítulo 85. 85, verso 7. Deixa eu abrir aqui a referência de Enoque que eu tenho. 85, 7. É. Parece até que é erro de português, né? Mas é 6. Eu vou te falar, viu, gente? Isso aqui é fantástico. Olha só. Vamos recapitular aqui o que eu estou falando. Os cavalos vieram e se correlacionaram com as vacas. Geraram camelos, elefantes e asnos. As vacas começaram a lamentar quando viram que aquela prole dos anjos começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Uma coisa engraçada, né? Uma coisa engraçada demais. Vamos lá. Elefante não tem chifre, camelo não tem chifre, asno não tem chifre. Mas aqui eles golpeavam com seus chifres. Por que será que aqui está falando de chifre? 6 dentes, 6 dentes que devoravam, marcavam. 6 dentes devoravam, marcavam. Como vocês estão vendo aqui, 6 dentes golpeava com seus chifres. Mas elefante, camelo e asno não tem chifre. Aí você vai ver Apocalipse capítulo 13, falando da besta que sai do abismo, tinha 10 chifres. Então, gente, Apocalipse capítulo 13, capítulo 9, a besta do Apocalipse, na revelação de acordo com Enoque, se formos pegar o paralelo, nós vamos ver que essa referência está dizendo que esta besta de 10 chifres e 7 cabeças representa o governo dos anjos juntamente com os Néfilins. Entende? Por mais que nós temos uma visão bíblica de que é potências mundiais, entendeu? Ah, isso aí é Babilônia, Egito, Grécia, Medo-Persa, Roma. Sim, por quê? Porque todas essas potências mundiais humanas, elas são governadas pela autoridade do ar. Então, materialmente, visivelmente, durante as eras em que esses seres não estavam aqui na Terra, né, você vê aqueles 10% dos demônios e Satanás governando o mundo por meio dessas tipificações de governos humanos. Mas a fera que emerge
do abismo, do mar, ela não pode ser apenas governos humanos. Satanás ele não daria seu governo, toda a sua autoridade a governos humanos. Isso não faz parte da lógica. Olha aqui, ó. Você vem aqui no capítulo 3 de Apocalipse. E eu vi subir do mar uma besta de 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres havia 10 coroas. E sobre as coroas traziam nomes de blasfêmia. Você pode ter certeza, gente, que esses nomes de blasfêmia aqui é os nomes descritos aqui em Enoque. Lá fala sobre todos os nomes deles. Todos os nomes deles. É as potestades, né? Os nomes blasfêmicos, Samiás, Azazel. Fala todos eles, né? Por que traz sobre esses seus nomes? Porque é o governo do anticristo voltando no mundo. Tá? E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Quer dizer, este governo se assemelha ao governo da Grécia. O que era muito comum no governo da Grécia? Adoração a deuses. E quem eram esses deuses? Eram referências desses anjos. Todos esses Zeus, Hermes, todos esses Atenas, todos esses deuses nada mais são do que os anjos presos, certo? Por isso que o governo do anticristo é semelhante ao leopardo. Porque o reino da Grécia conseguiu materializar a idolatria a esses anjos mais que ninguém. Seus pés eram como os de urso. Aqui está falando da Medo-Persa. Os medos e persas também. Depois vamos fazer um estudo sobre essas potências e a correlação com os anjos e com a idolatria, tá? Pra vocês entenderem por que a fera ela tem essas características todas. Embora, né, na visão inicial refere-se a governos humanos, mas isso tem muito mais a fundo, entendeu? Espiritualmente está muito mais a fundo. Eu vejo os irmãos explicando, né? O Luiz do canal Reino Eterno, ele se esforça muito em explicar sobre a fera. Agora ele está com a ideia explicando sobre a ONU, né? Que a sétima cabeça é a ONU. Não, Luiz, você está enganado, cara. A ONU pode ser apenas aqueles que vão propiciar a vinda da real fera. A real fera está no abismo, como ela é mencionada no livro de Apocalipse. E sua boca como a de um leão, né? Vocês viram aqui, né? O leão, a boca de leão, né? A referência eu mostrei para vocês no vídeo. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e sua autoridade. Então, o dragão dá o poder, o trono e a autoridade para quem? Você acha que o dragão vai dar autoridade para a ONU? Se a besta que sobe do mar é a ONU, será que o dragão vai dar autoridade para humanos? Para. Essa autoridade está sendo dada àqueles que estavam presos. Entendeu? Porque Satanás governou esse tempo todo aí a humanidade e os caras estavam presos. Satanás encaminhou esses caras todos para vir para a Terra e acabou que Satanás não foi preso, ele ficou solto. Mas os caras tudo foi preso. Então quando os caras voltam, Satanás ele vai devolver o reino para eles. Entendeu a parada? Como é que funciona? E também vi uma das 7 cabeças que estivera ferida até a morte, mas sua ferida mortal foi curada. Aqui, ó, essa cabeça aqui com certeza refere-se a uma potestade poderosa que vai se levantar, né? Que vai se levantar no reino do anticristo aí para reinar sobre a humanidade. Então não faz sentido, pessoas, se nós pegarmos e formos analisar o que a Bíblia está falando, o que Enoque está falando, e colocar apenas em critérios humanos, que é a ONU, que é Roma, que é Egito, que é Medo-Persa. Essas coisas apenas são sombras da realidade. Essas coisas que estamos vendo aqui são sombras da realidade. É a mesma coisa, né, que Mishnah, o templo, né, o sacerdócio israelita, levítico, tudo era sombra da realidade do Cristo. Do mesmo jeito, as coisas que aconteceram no mundo com os impérios
Eles são sombra do verdadeiro reino que domina o mundo. O verdadeiro reino que domina o mundo não é o Egito, não é a Roma, não é a Grécia, não é a Medo-Persa, não é a Síria, não é. O verdadeiro reino do mundo está muito mais ligado a uma profundeza espiritual que nós não compreendemos. Deus ele nos permitiu, por meio desses impérios, entender como essas coisas são feitas de uma forma visível a nós. Por quê? Porque era a materialização do propósito do diabo, de Satanás e dos anjos, aqueles impérios. Em governar, em subjugar. É o que eles têm feito desde quando eles estavam aqui na época de Noé e de Enoque.